É fundamental entender que a saúde do nosso cérebro não é um milagre distante, mas sim o resultado direto da terra que semeamos em nosso corpo. Não espere que a memória floresça em um solo de alimentos industrializados, açúcares refinados e óleos inflamatórios. A vitalidade mental é cultivada com nutrientes reais, sol e água pura. O verdadeiro alimento é a primeira e mais poderosa farmácia que possuímos. O relato de hoje demonstra o poder transformador da alimentação em nossas vidas. Se você gosta de jornadas inspiradoras, inscreva-se no canal. E se você conhece alguém que não se alimenta corretamente, compartilhe este vídeo. Vamos priorizar a saúde antes que a doença nos alcance. A primeira coisa que se perdeu não foi a memória, mas a coragem. No instante em que os exames confirmaram um diagnóstico que pesava como uma lápide sobre a família, o mundo de Dona Aurora se transformou em um túnel sem ar. Dona Aurora era luz, uma mulher que, aos 70 e poucos anos, ainda cultivava orquídeas raras, ensinava crochê e lembrava dos aniversários de cada vizinho. Sua casa, no interior de Minas, era um santuário de cheiros caseiros e risadas altas. Seus olhos castanhos eram portais para décadas de histórias vividas com intensidade. Mas a luz começou a piscar. Tudo começou pequeno. A chave do carro esquecida na geladeira, um compromisso de igreja subitamente apagado, um fio de irritação que não lhe pertencia. Clara, sua filha única e cuidadora devotada, tentou racionalizar. É a idade, mãe, é o cansaço. Mas o esvaimento se acelerava. Em pouco tempo, Aurora mal conseguia se vestir. O formigamento nos pés se tornou uma companhia constante e as palavras se recusavam a sair. O neurologista, um homem respeitado na capital, foi categórico. Doença de Alzheimer. Uma sentença de morte lenta que a faria morrer vivendo. O tempo que se seguiu foi um luto estendido. A casa de Aurora, antes vibrante, mergulhou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemos da frustração e pelas lágrimas de Clara. A medicação era administrada com a precisão de um ritual, mas a promessa de estabilidade era uma miragem. A Aurora piorava a cada mês. Ela já não reconhecia o neto e, em uma tarde de inverno, olhou para Clara e perguntou com a alma perdida: "Moça, quem é você?" Aquele momento quebrou Clara em milhões de pedaços. O tratamento, embora rigoroso, não abordava o todo. Focava na doença, não na pessoa. Clara sentia-se presa em um labirinto, onde cada passo levava a um beco sem saída. A esperança havia se transformado em uma resignação amarga. Ela observava a mãe definhar, o corpo ali, mas a essência, a alma de Dona Aurora, se desintegrando. Em um ato de desespero e exaustão, Clara a levou a uma unidade básica de saúde, no último resquício de uma cidadezinha vizinha. Não por buscar uma cura, mas para uma simples consulta de rotina, para preencher papéis e garantir a continuidade de outros cuidados. Foi ali, em um consultório simples, que o destino faria sua jogada mais sutil. O médico que a atendeu era jovem, ainda com o frescor da formação, mas com um olhar curioso e um espírito investigativo. Ele ouviu a história do Alzheimer, observou o quadro de desorientação e o formigamento nos pés, e assentiu. No entanto, em vez de focar apenas no diagnóstico já estabelecido, ele se dedicou à rotina, pedindo exames básicos. "Vamos ver como está o motor, Clara. Como está o combustível do corpo dela?", disse ele. Clara trouxe os resultados semanas depois, sem nenhuma expectativa. O médico analisava os papéis com a testa franzida. A anemia que ele esperava por falta de ferro não estava lá, mas havia algo atípico. O VCM, volume corpuscular médio, estava alterado, os glóbulos vermelhos maiores do que o normal, um sinal de anemia megaloblástica. E então ele viu um número assustadoramente baixo, quase invisível no meio da folha, a contagem de uma vitamina, menos de 100. O jovem médico sentiu um arrepio na espinha. Ele questionou a si mesmo. Será que um diagnóstico de Alzheimer, dado por um neurologista de renome, poderia estar encobrindo uma carência nutricional simples e perigosa? Ele pensou no relato da filha, a perda de memória, a irritação, o formigamento, parestesia, todos os sintomas clássicos de uma deficiência extrema.
Ele estava diante de um erro de diagnóstico, onde uma demência curável havia sido confundida com uma doença degenerativa. Com o coração em disparada, ele se virou para Clara, que esperava com a expressão vazia de quem já não aguarda nada bom. Clara, serei honesto. O Alzheimer que sua mãe tem pode não ser a doença de Alzheimer. Pode ser outra coisa que imita a doença. Algo que podemos tentar reverter. A palavra reverter atingiu Clara como um choque. Era a primeira vez em anos de dor que ela ouvia aquele verbo associado à condição da mãe. A partir daquele dia, o protocolo mudou drasticamente. O médico explicou a Clara a importância da alimentação de verdade. A geladeira e a despensa foram limpas. Tudo que era industrializado, açucarado ou tinha nomes esquisitos na embalagem foi descartado. O foco passou a ser alimentos puros. Carne, fígado, ovos, a fonte natural de um nutriente vital. E, crucialmente, ele prescreveu a reposição de um poderoso suplemento por via sublingual para garantir que o corpo, debilitado pela má absorção intestinal, recebesse o que precisava de forma imediata. Os primeiros dias foram de ceticismo, mas em 2 semanas, uma faísca tênue. Aurora, que passava o dia calada, levantou-se e apontou para o jardim. Clara, a orquídea amarela precisa de mais água. Ela havia nomeado a cor e lembrado da flor. Clara chorou escondida no banheiro. Um choro diferente, quente, de alívio puro. O retorno total veio nos meses seguintes. A névoa se dissipava gradualmente. A Aurora passou a rir, a cantarolar músicas antigas, a reconhecer o neto pelo nome. Um dia ela se sentou à mesa, com o crochê e o fez, ponto por ponto, com a precisão de outrora. A alma de Dona Aurora estava voltando para casa. No último retorno ao neurologista da capital, para uma reavaliação, o médico especialista estava perplexo. Ele refazia os testes cognitivos, incapaz de conciliar a Aurora atual com a paciente que ele havia sentenciado meses antes. Não há mais Alzheimer, ele declarou, em choque. Sua mãe está curada. O jovem médico da UBS sorriu, não com vaidade, mas com a paz de quem descobre a verdade. Ele sabia. Não houve milagre, mas sim a correção de um erro fundamental, a reposição de um pilar da vida que havia ruído em silêncio. A doença não era a degeneração irreversível, era apenas a falta. O suplemento que fez toda a diferença, por ser essencial para a saúde dos neurônios e para a quebra da substância tóxica, homocisteína, era a metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12. E o médico, aquele que ousou questionar um diagnóstico já estabelecido para ouvir o corpo da paciente, é o Dr. Rafael Freitas. A história de Dona Aurora se espalhou, não como um caso isolado, mas como um hino de esperança. Sua recuperação ensinou que a memória e a superação andam de mãos dadas, impulsionadas pela fé e pelo conhecimento. Nunca se esqueça. A cura começou na decisão de mudar o solo onde a vida era semeada, eliminando o veneno do industrializado. A suplementação, especialmente com as vitaminas do complexo B, como a B12 e o metilfolato, e o ômega 3, DHA, pode ser a chave que faltava, agindo como construtores dos neurônios e reparadores da bainha de mielina. Mas o propósito vai além das pílulas. É o exercício físico que estimula o fator neurotrófico BDNF. É o sono reparador que limpa as toxinas do cérebro. É a atividade mental que constrói pontes neurais. A fé e a esperança de Clara eram o motor. O suplemento foi a ignição. A verdadeira cura reside na crença inabalável no poder de regeneração do corpo e na busca incansável por um propósito de vida. Que a história de Aurora seja um lembrete. O declínio cognitivo reversível existe e a alma da pessoa que amamos pode sim voltar para casa.